Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na tua vida. Nós estamos aqui para anunciar: o reino de Deus é chegado até vós. Jesus disse assim: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, não querem vir para a luz, porque não querem que suas obras sejam reprovadas. A luz veio, ou seja, Deus fez a sua parte. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus fez a sua parte, enviou seu Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A sua vida um dia vai acabar, mas se você tiver Jesus Cristo como seu único Deus, como seu único Senhor, como seu único Salvador, nunca morrerá. Você crê assim? Você crê que Jesus Cristo pagou o preço da salvação, morrendo na cruz? Se você crê e você tem o Espírito da verdade, você será salvo. Aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não acredite na reencarnação, porque não existe. Não adianta você acreditar em purgatório, porque não existe. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 9:27: cabe ao homem, está ordenado aos homens, morrerem uma vez, e depois segue-se o juízo. Você está preparado para a morte? E se a morte bater na sua porta hoje? Para onde você vai? O que será de você se a morte pedir conta? O que será de você se a morte bater na porta da sua casa hoje e pedir a tua alma? É por isso que Jesus mandou anunciar este evangelho. Porque ninguém sabe quando vai partir, ninguém sabe quando vai morrer, mas bem-aventurado aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus. Creia no Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 20 tabletes de chocolate por apenas R$20. Aproveite. O Evangelho de João, Atenção, moradores. no capítulo 14, está escrito assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Amém? Jesus falou que está indo, que ele foi para a casa do Pai, foi para preparar lugar, e ele está falando que ele veio outra vez para vos levar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Amém? A Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama este mundo, você não conhece Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, nesse mesmo capítulo de João, capítulo 14: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essa é a promessa que Jesus fez: eu não vos deixarei órfãos. Ele foi para a casa do Pai
Mas ele falou assim: eu rogarei o Pai, e o Pai vos dará o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito que o mundo não conhece, o mundo não pode ver e o mundo não pode receber. É por isso que esse mundo acha que os crentes é louco. Sabe por que os crentes é louco? Porque os crentes acreditam em Jesus Cristo, coisa que esse mundo não acredita. É por isso que os crentes são loucos, porque os crentes andam com o livro da vida na mão e pregam a verdade que o mundo não quer escutar, a verdade que o mundo não aceita, porque fica atrás de futebol, fica atrás de novela e fica atrás de prostituição. Esta é a verdade que o mundo precisa saber. Está ordenado aos homens morrerem uma vez e depois segue-se o juízo. Você sabia disso? Você sabia que não existe purgatório? Foi inventado o purgatório por um Papa no ano de 503. Mas não pode ser inventado uma coisa que Jesus não falou. Jesus é o princípio e é o fim. Ele é o primeiro e o único. Ele é o Senhor, Ele é Deus. Se Jesus não falou, quem é o homem para falar o contrário? Purgatório não existe. Foi inventada uma doutrina que depois da sua morte se daria um jeito de você ser salvo. Mas o homem não pode ser salvo depois que morre. Não vai adiantar fazer missa de 7º dia. Não vai adiantar nada acender velas. Não vai adiantar você pedir ajuda da Maria ou do Pedro. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único nome que foi dado no céu e na terra pelos quais os homens devem ser salvos. Ninguém pode comprar a salvação com dinheiro. O Papa veio para o Brasil estes dias anunciando que quem participasse da Jornada Mundial da Juventude teria os seus pecados perdoados. Quem o Papa pensa que é? Porque pode ter poder para perdoar pecado. A Bíblia Sagrada diz que só Jesus Cristo pode perdoar pecado. Só Jesus pode perdoar pecado. E para Ele perdoar o teu pecado, você tem que se arrepender e se converter. Se o homem não se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, ele vai passar a eternidade no inferno. Não tem como você mudar as escrituras. Esta conversa que toda religião leva a Deus é mentira. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, aqui mesmo nesse capítulo 14, ele fala muito simples. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Quem falou que todo caminho leva a Deus? Não foi Jesus. Eu sou o caminho. Agora acontece que esse caminho é estreito. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que você deve andar no caminho estreito. Sabe por que o caminho é estreito? Porque a porta também é estreita. E Jesus falou: eu sou a porta. É só Ele que pode salvar o homem. Se você conhecer Jesus Cristo, como diz a Escritura, rios de água viva correrão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Jesus é a vida. Se você andar neste caminho, alguma coisa acontece com você. Algo muda na sua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa. A Bíblia diz que a pessoa é transformada em outra pessoa. O apóstolo Paulo foi transformado em outra pessoa. Ele era um assassino, perseguia a igreja. Mas no dia que ele conheceu Jesus, a sua vida mudou. Ele não perseguia mais a igreja. Agora ele pregava o Evangelho para converter as pessoas ao Evangelho de Jesus. Quem conhece Jesus muda. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que todo homem é mentiroso. Todo ser humano na terra não passa de um mentiroso. Por mais sincero que você é um mentiroso. Por mais santo que você pensa que você é um mentiroso. Só Deus é a verdade. Este mundo pensa que conhece a verdade. Será que conhece? O mundo que fica atrás de futebol e de cachaça, você acha que esse mundo conhece Jesus Cristo? Jesus Cristo está voltando e Ele não vem mais para morrer. Agora Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ai do homem que não for salvo, que o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Ai do homem que não aceitar a pregação do Evangelho por causa da sua soberba. Pastor não foi levantado por Deus para pregar prosperidade terrena.
Pastor foi pregado, foi levantado por Deus para ser representante da sua palavra aqui na terra, para levar o homem ao arrependimento, para que o homem seja salvo. Não confunda pastor com mercenário. Mercenário anda atrás de dinheiro, pastor corre atrás de almas. Então não misture as duas coisas. Mercenário é mercenário, não tem amor das ovelhas. Pastor, ele dará conta da sua alma. Por isso que eu não vim aqui brincar. Por isso que eu vim aqui pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não acreditar, você será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então presta atenção no que está sendo pregado. Desliga a sua música, desliga o seu funk, desliga o seu rap, desliga o rock. Escuta o que Deus vai falar com você nessa tarde, porque amanhã você pode não estar pisando mais nessa terra. Glória a Deus. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia que Deus escolheu para você ouvir a verdade. Se nunca pregaram a verdade para você, hoje você vai escutar o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo quanto pedides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sabe por que eu não ando com uma estátua debaixo do braço? Sabe por que eu não tenho nenhum crucifixo pendurado no pescoço? Porque o próprio Jesus falou: eu vou estar com vocês por todos os dias até a consumação do século. O homem foi criado por Deus para ser adorador a Deus. Só Deus é digno de ser adorado. Mas quando a gente olha para o mundo de hoje e vê as crianças correndo atrás de Harry Potter, quando você vê os jovens correndo atrás daquele filme de vampiro, O Amanhecer, olha aqui, meu amigo, você não conhece a verdade. Eu vi um depoimento das mulheres que escreveram esses livros. O livro de Harry Potter foi escrito por uma mulher. Tanto o livro do Amanhecer, que fala dos vampiros, foi escrito por uma mulher. Sabe como? Elas disseram assim, que uma voz falava com ela durante a noite e ela escrevia os livros. As músicas dos Beatles, eu vi o próprio John Lennon dando uma declaração que as músicas dos Beatles eram psicografadas. Ele recebia a música durante a madrugada e recebia a melodia da música. É por isso que o diabo escolhe homens na terra para fazer sucesso e pregar a sua doutrina. Mas Paulo fala assim para Timóteo, no capítulo 4 da sua primeira carta, que nos últimos tempos as pessoas se desviariam da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Espiritismo é doutrina de demônio. Ninguém pode consultar os mortos. A Bíblia diz que é maldito o homem que faz uma imagem de escultura. Maldito o homem que consulta os mortos. Não faça marca no teu corpo. A Bíblia prega de capa a capa que você não pode buscar a Deus se não for através da sua palavra. Por isso que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você nunca vai encontrar esse Deus se você for procurar Deus através de Maria, se você for procurar Deus através do Espiritismo, se você for procurar Deus através de Buda, você nunca vai achar. Eu sou o Senhor. Não fareis para vós imagem de escultura. Mas durante os anos os homens tamparam os ouvidos para não ouvir a verdade. O apóstolo Paulo já advertia que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. Amontoariam para si doutores para ouvir palavra bonita. Olha aqui, se você quer ouvir palavra bonita, então vai para o budismo e fica fazendo yoga. Se você quer palavra bonita, vai lá no Vaticano e fica sentado lá escutando o que o Francisco vai falar para você. Agora, se você quiser escutar a palavra da vida eterna, abre a sua Bíblia, escuta uma pregação de um homem de Deus e você vai se converter numa nova criatura. Eu saí das drogas, por que você não quer sair? Se eu saí da bebida, por que você não quer sair? Se eu saí da prostituição, por que você não quer sair? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o homem não se converter, ele morre. Não tem outra chance depois que morre. O Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não vê, que o mundo não conhece. As crianças estão todas perdidas nesse mundo de videogames.
Saiu agora recentemente um outro jogo chamado Diabo. Você acha que o diabo veio para brincar? Jesus fala assim na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a natureza do diabo. Enquanto você pensa que está brincando com videogame, o diabo está matando você e sua família. Enquanto você pensa que você está assistindo uma novela e se divertindo, o diabo está matando você na sua casa. Se você não sabe, lá em Los Angeles, a cidade dos anjos, anjos que servem ao diabo, anjos caídos. Lá em Los Angeles tem uma igreja chamada Igreja de Satanás. O pastor dessa igreja chama Anthony LaVey. Esse Anthony LaVey é discípulo de Aleister Crowley. Aleister Crowley foi o maior satanista do século passado. Ele é avô do presidente Bush. Esse satanista, ele pregou que ele iria destruir o cristianismo. E ele está fazendo isso dentro das igrejas, trazendo doutrina de demônio para dentro das igrejas. É por isso que as igrejas hoje estão tudo assim, cheio de ladrões, falando que são apóstolos, falando que são pastores, mas não passam de mercenários. Qualquer um hoje fala que é crente. Crente? Eu quero ver se o teu nome está escrito no livro da vida, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente. Tiago capítulo 2, versículo 19. Você acredita em Deus? Até o diabo acredita e treme. Agora o homem é um pouquinho pior que o diabo, porque ele fala que acredita em Deus, mas ele não tem temor a Deus. Se você tivesse temor a Deus, você não andaria no pecado. Se você tivesse temor a Deus, você não faria a vontade do diabo. Deus não está aqui para fazer a tua vontade. É você, o homem, que tem que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz assim: o mundo passa e as suas concupiscências, os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Ele nunca morre. Se você pensa que você pode matar um crente, esquece. Porque ainda que você desse 10 tiros na minha cabeça, eu acordaria vivo no céu diante de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala que morrer é lucro. Mas enquanto eu estiver vivo aqui, tenho que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto eu estiver nessa terra, o diabo vai ter que me suportar, porque foi a boca que Deus abriu. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Lá em Apocalipse capítulo 1, 3 está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê. Você lê a Bíblia Sagrada? Hein? Ou você fica lendo o livro do Chico Xavier? Você lê a Bíblia Sagrada ou você fica atrás do catecismo romano? Você lê a Bíblia Sagrada? Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que estão escritas neste livro, porque o fim está próximo. Enquanto você fica botando esperança no seu time de futebol, Jesus está voltando. Enquanto você fica no cinema assistindo Batman e Homem-Aranha, vocês sabem que esses personagens, eles na mitologia antiga eram chamados de quimera, metade homem e metade animal. O Batman é o cavaleiro das trevas, é o diabo. O Homem-Aranha é o diabo. Enquanto o teu filho fica brincando com essas porcarias, isso são representações de demônios. Sempre foram no passado. Por que não seriam agora? É como eu falei em Hollywood, uma cidade consagrada ao diabo. Por isso que lá tem a cidade chamada Los Angeles. E foi onde Hollywood se instalou. Todos os filmes que você gosta de assistir no cinema, são levados dentro dessa igreja de Satanás e são consagrados ao diabo para fazer sucesso. É por isso que vende tanto. O diabo está querendo vender sua mercadoria, e muita gente está comprando essas mercadorias. A Bíblia fala que o coração de Satanás se ensoberbeceu. Ele fazia comércio, e ele se enriqueceu desse comércio, e ele pensou que ele poderia ser maior do que Deus, e ele disse um dia no seu coração: eu farei o meu trono acima do trono desse Deus aí, e lá eu me assentarei. O diabo, ele quer ser Deus. Ele não conseguiu no céu, mas ele conseguiu na terra.
A Bíblia chama Satanás de Deus desse mundo. É por isso que tanta gente está com a vida arrebentada. Por quê? Porque antes, ao invés de buscar conhecer a Deus, viraram as costas para Deus para servirem aos demônios. Enquanto você estiver nas trevas, você nunca vai enxergar esse Deus. Enquanto você for amante desse mundo, você nunca vai enxergar esse Deus que nós estamos pregando aqui. A Bíblia diz no profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 19: se não andarem segundo esta palavra, andarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e assim sendo vão ter fome. Vão amaldiçoar a Deus e vão amaldiçoar o seu governador. As pessoas botam a culpa nos políticos. Os políticos são ladrão, todos eles. Porque se não fosse ladrão, eles andavam com Jesus. E quem anda com Jesus não anda com político. Ou você anda com Deus ou você anda com o diabo. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E foi a única forma que ele tinha de andar com Deus, que ele foi salvo do dilúvio. Quando Jesus faz o seu sermão profético falando do fim, ele falou que esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, seria derramado para todas as pessoas. Todas as pessoas aqui têm direito a receber o Espírito Santo, mas nem todas querem. Todas aqui têm direito. Se você receber Jesus Cristo como seu Salvador, o seu nome será escrito no livro da vida, e você será mais um a morar na mansão celestial. Agora, se você rejeitar essa palavra que está sendo pregada, aí você tem um triste fim pela vida. Passará a eternidade no lago de fogo e enxofre, um lugar de onde o homem nunca mais vai sair. É por isso que Jesus mandou pregar esse evangelho, porque o Buda não salva, porque Maria não salva, porque nenhuma religião salva, nem a igreja evangélica salva. O que salva é o nome de Jesus. Se você tiver o Espírito Santo, você será salvo. Só que Jesus falou que no fim dos tempos, muitos se desviariam da fé. Você tem uma fé perfeita em Deus? Ou você é mais um evangélico com a Bíblia debaixo do braço? A sua fé é perfeita em Deus? Porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Não engane, não se engane a si mesmo, pensando que a tua religião salva. O Espírito da verdade que o mundo não vê, o mundo não pode ver, porque o mundo está cego. Paulo fala aos Coríntios no capítulo 11 que o Deus desse mundo, no capítulo 4, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. É por isso que você não consegue ler a Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê. Você já leu o Novo Testamento? Hein? Ou você só foi andar em cima de fogueira santa? Hein? Você já leu o Novo Testamento? Ou você fica buscando meia lá na Mundial? Fica buscando gravata ungida? Você quer realmente Jesus? Nem todo aquele que me diz Senhor herdará o reino dos céus. Só aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos virão no meu nome e enganarão a muitos, e farão milagres. Eu já fui no hospital, já vi pessoas sendo ressuscitadas. Eu já vi pessoas sendo curadas. Nunca comprei um centavo. Nunca vendi uma mercadoria para pregar o nome de Jesus Cristo. Nunca ganhei um centavo para pregar o nome dele. Pelo contrário, eu me acho um privilegiado de poder pregar e anunciar o Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro diz que até os anjos queriam pregar esse Evangelho, de tão glorioso que é falar o nome de Jesus. Mas as pessoas estão fazendo comércio com o nome dele, estão escandalizando o nome dele. O Papa veio para o Brasil dessa vez para vender mais de 300 produtos. Mais de 300 produtos ele veio vender. Na Feira Livre, próximo à Casa de Cocô. Igreja é igreja. Política é política. Não se mistura. Mas quando a política entrou na igreja, corrompeu a igreja e corrompeu a fé. O imperador Constantino começou a mandar na igreja, e a igreja virou de igreja cristã numa igreja pagã. A adoração a Maria começou no ano 431. Sabia disso?
As imagens de escultura entrou na igreja no ano 786. E outras doutrinas que Maria subiu para o céu virgem. Essas doutrinas não estão na Bíblia. Se você acredita na igreja romana, você não acredita na Bíblia. Ou você fica com a Bíblia ou você fica com a igreja romana. Mas eu digo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Espírito da verdade que o mundo não vê. Bom, alguém viu o Papa com a Bíblia na mão? Não. Sabe por que o Papa não trouxe a Bíblia? Porque o Papa não acredita nas Escrituras. Ele fala que a tradição da Igreja Católica está acima das Escrituras. É mentira. Jesus fala assim em Mateus capítulo 15. Ah, vocês, seus fariseus hipócritas, vocês invalidam a palavra de Deus por causa das vossas tradições. A tradição não está acima das Escrituras e nunca esteve. As tradições deixaram o povo judeu cego. Eles falaram assim: nós somos discípulos de Moisés. Jesus falou para eles: se vocês fossem discípulos de Moisés, vocês me amariam, porque Moisés me viu e ele me amou. E vocês? Discípulos de Moisés. Não, nós somos filhos de Abraão. Ah, vocês são filhos de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam o que eu digo. Antes de Abraão existir, eu sou. E eles falavam: como? Nem 50 anos ele tem? E ele está falando que ele é antes de Abraão? Jesus foi morto, não foi na cruz do Calvário. Ele subiu ao céu. Ele não pode morrer. Ele não nasceu de Maria. A Bíblia fala que o Espírito Santo gerou Jesus. Ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia. Hebreus capítulo 7, versículo 3. Jesus nunca falou que a Maria era sua mãe. Ele falou assim: aquele que fizer a vontade do meu pai, esse é minha mãe e meus irmãos. Aquele que fizer a vontade do meu pai. Jesus mandou pregar esse evangelho a toda criatura. Se falaram para você que você é filho de Deus, te enganaram. O homem não nasce filho, ele nasce como criatura. E a prova disso está aqui nas Escrituras. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, está escrito assim: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você não crê em Jesus, se você não se converter, você não é filho, você é uma criatura. Por isso que ele mandou pregar o Evangelho. Se você acreditar no Evangelho e for batizado, você será salvo. Se você não acreditar no Evangelho, você já está condenado. Você não será, você já está. A Bíblia diz que Cristo nos salvou, estando nós mortos nos nossos pecados e nas nossas ofensas. Nós aborrecemos a Deus com a nossa vida. Deus olha para a terra e Ele vê um monte de pecador. Por isso que Ele manda pregar o Evangelho, porque Ele quer salvar o pecador. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E qual é o homem que não peca? Qual é o homem que não peca? Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Entrega a sua vida para Jesus, a sua vida vai mudar. Você não vai ficar mais rico, você não vai ficar mais bonito, você vai se tornar filho de Deus, se você receber Jesus Cristo como seu Deus. Se você receber Jesus Cristo como seu único Salvador, Ele vai entrar na sua vida, esse Espírito Santo, e Ele vai libertar você do pecado. Libertou a mim, libertou os irmãos, e Ele quer libertar você também. Não tem outro caminho. Ele foi para a casa do Pai preparar o lugar. E quando Ele vier, Ele vai levar a sua igreja. O cinema fica aí falando que é disco voador. Hoje está em moda. Tudo é disco voador. É disco voador para cá, é disco voador para lá. Sabe por que o cinema fala de disco voador? Porque Jesus falou que quando Ele voltar, dois estarão na mesma cama. Um será arrebatado, o outro será deixado. Estarão dois trabalhando junto. Um será arrebatado, o outro será deixado. Mas o diabo vai enganar essa população da terra. Vai falar assim: não,
Aquele povo que foi lá, foi o disco voador que levou eles. E como você acredita no cinema, você será enganado. Mas a verdade é que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Uma vez o Chico Xavier foi na televisão. Ele tinha um programa na televisão chamado Pinga Fogo. E ele falava assim: olha, eu tive uma visão. Deus me deu uma visão. Ele falou assim, que uma luz se aproximava da terra. E quando essa luz chegou bem perto da terra, as pessoas eram